ódio e uma determinação inabalável. O último membro vivo do seu clã. O seu objetivo? O seu objetivo é apenas um: se vingar da trupe fantasma e recuperar os olhos do seu povo. Dominado pelas suas emoções, a sua aura muda. Kurapika deixa de ser o materializador, uma categoria de Nen que consegue criar objetos através da sua imaginação para se tornar um especialista. Será que você realmente entendeu todos os poderes do Kurapika? Você sabe todos os poderes de cada corrente no dedo de sua mão? Será que realmente ele só pode usar as suas habilidades contra a trupe fantasma, se tornando inofensivo contra outros oponentes? Se você quer saber tudo isso, eu vou pedir que você fique até o final do vídeo. Eu sou o David e sejam bem-vindos ao canal Otaku Solitário. O fato a ser considerado nesse vídeo é que o Kurapika aprendeu Nen em um período muito curto. Quando o Kurapika aparece em comparação com Gonki e Lua, o seu avanço foi muito absurdo, conseguindo bater de frente contra membros da trupe fantasma. Todo o seu poder não tem relação com a sua restrição autoimposta. Na verdade, Kurapika é um gênio nato, por isso que ele se tornou tão poderoso em tão pouco tempo, sendo um dos usuários mais hábeis de Nen. E a primeira pergunta é: o seu poder só pode ser utilizado contra a trupe fantasma? E a resposta é não. Kurapika possui 5 correntes, e apenas a sua corrente do dedo médio que só pode ser utilizado contra a trupe fantasma. As demais correntes podem ser usadas contra qualquer oponente. Uma outra grande dúvida é que quando os olhos de Kurapika ficam vermelhos e ele ativa o Emperor Time, Tempo do Imperador, ele alcança 100% em todas as categorias do Nen, tornando um especialista. Isso é algo até difícil de compreender, porque realmente foi falado no anime, na luta de Kurapika contra o Vogin, que ele alcançava 100% das habilidades do Nen quando ele utilizava esse poder. Mas vamos lá, de início você entendeu errado, eu entendi errado, porque foi passado algo diferente no anime. Mas na realidade, Kurapika não domina todas as categorias de Nen em 100%. Essa é uma habilidade bastante complicada de se explicar, mas vamos lá. Quando Kurapika ele ativa o seu Emperor Time, ele alcança o máximo de poder em outra especialidade que não é a sua de materialização, respeitando o nível máximo que o materializador pode alcançar, respeitando aquele nívelzinho gráfico do materializador. Vamos lá para entender. Vamos supor, quando Kurapika utilizar a emissão, ele seria ali um nível 4, sem estar usando o Emperor Time, ele faria uso do Nen de emissão nível 4, 40% de um nível 4. E quando ele utiliza o Emperor Time, ele utiliza 100% do Nen de força e precisão de um nível 4. Ele não vai exatamente a 10, até porque isso seria exatamente muito roubado. E você pode ver isso na sua luta contra o Vogin, e eu vou explicar aqui detalhadamente para você entender. Vamos lá. Quando eles estavam em combate, no início da luta, em alguns momentos Kurapika conseguia defender os ataques de Vogin. Por quê? Porque o Uvo só utilizava uma porcentagem do seu poder. Ele inicia, vamos supor, 20%, 30%, 50%. Quando ele coloca o máximo do seu poder, chega um momento que Kurapika não pode mais alcançar esse nível de poder para bater de frente. É tanto que ele tem o quê? O seu braço quebrado. Porque o Vogin era o verdadeiro e nítido usuário do reforço. Então o Kurapika ele atinge um bom nível em algumas categorias, chegando a algumas ser até acima da média, como a transformação, que ele consegue atingir 80%. Mas tem um limite para isso. Agora vamos para cada poder e cada corrente no dedo de sua mão. Seu polegar possui a Holy Chain, ou corrente sagrada. Na sua corrente do polegar, Kurapika ele utiliza tanto a materialização, que é a sua afinidade própria, como o reforço, sendo capaz de curar ferimentos graves praticamente que instantâneos. É algo até bem roubado conseguir curar um ferimento de forma instantânea. O Vogin fica até assombrado sem conseguir entender as suas habilidades, e a sua afinidade com o reforço é de 60%, mais da metade. A corrente do dedo médio, a Chain Jail, a corrente do aprisionamento, ou corrente da cadeia. Essa é a única corrente colocada foi colocada uma condição autoimposta, com o objetivo de fortalecer as correntes, pois o objetivo de Kurapika era fazer correntes inquebráveis, mas isso era impossível. Assim, com a sua condição autoimposta, ele tornou essa corrente forte o suficiente para ser quase
inquebrável, assim colocando a sua própria lâmina do julgamento, que ainda iremos falar mais à frente, em seu próprio coração, dizendo que a corrente do dedo médio só seria utilizada contra a trupe fantasma. Ao utilizar essa corrente, ele coloca os seus oponentes, ou seja, a trupe fantasma, em um estado de Zetsu, onde eles não conseguem utilizar nenhuma habilidade NEN. A única forma de sair desse aprisionamento é através de força física, e a corrente mostrou-se ser bastante poderosa, já que o Voguin, o membro mais forte da trupe fantasma, um usuário do reforço que aprimorou o seu corpo intensamente, não conseguiu quebrar essa corrente. Como o próprio mesmo disse Kurapika, existe um mal no mundo que precisa ser acorrentado. Já no dedo anelar possui a Dowsy Chain, também chamada de corrente guia. Essa corrente é constantemente utilizada por Kurapika como ataque e defesa. Ela também foi mostrada como objeto de rastreação quando ele foi procurar a filha dos Nostrades por um mapa. Com seus olhos escarlates, utilizando essa corrente, Kurapika consegue identificar se alguém está mentindo ou não. Certamente por causa da mudança da sua fala, da sua aura ou dos seus batimentos cardíacos. Uma corrente muito útil para estratégias de investigação, auto-reconhecimento, para alguém como ele saiba onde está pisando. Agora temos a corrente do seu dedo mindinho, a Judgment Chain, ou a corrente do julgamento. Na ponta dessa corrente tem a estaca da retribuição. Essa corrente entra no corpo da vítima e envolve o seu coração. Nesse estado, Kurapika consegue dar 2 ordens à sua vítima, onde se essas ordens forem quebradas, o seu coração será perfurado pela corrente do julgamento. Graças à sua baixa afinidade, tanto com emissão quanto manipulação, essa corrente só pode ser utilizada quando seus olhos estão vermelhos. Essa foi a corrente que ele colocou em seu próprio coração para estabelecer condições para aumentar a força. Uma coisa que às vezes fica pensando, se ele usa a corrente como é que tem ponta de novo, ele vai e materializa novamente a ponta da corrente do julgamento. Agora partimos para a habilidade mais roubada de Kurapika, a Stealth Chain, também conhecida como a corrente do roubo. Nessa corrente é utilizada a conjuração. Ela possui um formato de uma seringa na sua ponta com um desenho de uma cruz e um golfinho. Quando utilizada, ela perfura sua vítima, deixa ela como se fosse no estado de Zetsu. Lembra o que é Zetsu? Sendo a sua forma a forma de reprimir a aura do seu oponente. Após a sua perfuração, Kurapika consegue roubar uma habilidade de sua vítima, que não conseguirá usar essa habilidade até que ela seja devolvida. Aparenta ser um processo doloroso para a vítima. Podemos ver aqui nesse momento a genialidade do Togashi fazendo assim um antagonismo, pois no início a habilidade de Kurapika parecia que teria restrições para serem utilizadas iguais de Kuroro, pois podemos ver da luta entre Kuroro e Zeno que ele disse: uma habilidade tão roubada como essa, ou tão forte, certamente deve ter alguma restrição de 5 a 6 para ser utilizada. Só que vimos 2 roubos no mangá até agora de habilidades de Kurapika, e um deles o usuário revelou toda a mecânica, todo o poder, toda aquela explicação nata, né, após utilizar uma habilidade em animes, e explicou como funcionava, e ele roubou. Mas depois ele roubou uma sem sequer ter noção da habilidade do oponente, da vítima. Eu acredito que o risco e a condição a ser paga para roubar essa habilidade, não sei, não tem nada informado no mangá, mas seja por Kurapika já paga um alto preço, perdendo a sua vida. No mesmo dedo indicador, após utilizar o Imperial Time, a corrente gira o golfinho furtivo. Assim, dessa forma, quando ele utiliza esse golfinho, ele sai com 2 seringas, que informa Kurapika toda a mecânica por trás de habilidade inimiga, seu nome, técnica e tudo que ela pode fazer. Ele também é capaz de dar essa habilidade para outro usuário de NEN ou para alguém também que não utiliza NEN. Para um não usuário de NEN é colocado um dispositivo no seu ouvido que irá explicar o que a habilidade pode fazer, e a pessoa poderá se comunicar com o golfinho através de telepatia. Vai acontecer semelhante ao que aconteceu com as formigas quimeras, vão abrir os seus poros de NEN, e após isso a pessoa precisará de um treinamento para que não vaze todo o seu NEN e ela acabe morrendo. Esses foram os poderes de Kurapika. Eu acredito que nem metade do seu potencial ainda foi mostrado no anime. Podemos ver que a sua vingança está levando para um caminho de morte, né? Onde a sua vida está sendo extinguida aos poucos, ele está morrendo graças à sua habilidade. Mas aí agora temos um novo arco em Hunter vs Hunter, o continente sombrio. Que eu tenho muitas esperanças que lá existem ervas que ajudam a prolongar a vida extremamente. E que em algum momento
Kurapika conseguirá aumentar o seu tempo de vida útil, pois não queremos a morte de um personagem tão icônico. Esse foi o vídeo aqui hoje do canal, foi feito com muito amor, pessoal, muita dedicação. Meu único objetivo aqui é falar da cultura otaku que nós tanto amamos, a cultura nerd. Espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, deixa sua sugestão de vídeo, deixa o seu like, compartilha e até o próximo vídeo. Tamo junto!